Então, agora eu vou ensinar uma coisa muito legal que são as funções. Função é uma maneira de você organizar bem melhor o código. Porque, vejam só, né? A gente tem um exemplo aqui de um código que poderia ser melhorado com funções. Olha só, tem um monte de coisa dentro de... Sim, o código é tipo um código enorme de uma vez só, assim, sabe? O que que poderia acontecer, né? O que que seria uma melhor alternativa que escrever esse monte de coisa num lugar só? Seria quebrar esse código em pedacinhos menores, que daí cada pedacinho funciona independentemente do outro, e ele pode ser corrigido com mais facilidade, ele fica mais legível, né? As pessoas conseguem entender ele melhor, e você mesmo consegue entender melhor também, e se organizar e fazer manutenção do código. Mas eu não vou alterar o jeito que esse código tá. Por quê? Eu vou deixar esse arquivo disponível depois e daí a pessoa vai poder acompanhar aqui de uma maneira bem sequencial, né, junto ao que foi ensinado, né, acompanhar as aulas e ele vai conseguir ver aqui de uma maneira bem sequencial, né. Antes eu tinha até tentado fazer, tipo, pegar esse pedaço aqui e fazer uma função com ele para deixar mais organizado o código como um todo. Só que eu percebi que nesse caso é melhor deixar ele sequencial, porque daí a pessoa vai vendo as aulas e vai acompanhando aqui sequencialmente, né? Então eu vou começar a ensinar funções aqui embaixo mesmo. Eu vou desligar a câmera, né? E vou voltar para o computador online. E, bom, percebo que eu já fiz aqui uma coisa, né? Eu vou falar dela depois. O que eu quero mostrar agora é que eu posso resumir coisas. Então, primeiro eu vou escrever uma coisa aqui grande, sem resumir ela. Então, eu posso escrever aqui imprimir um negócio. Aí, digamos que eu tenho aqui, né? Aqui não faz sentido eu pegar e imprimir o negócio 500 vezes. Mas qual que é a moral da história? Digamos, aqui eu poderia estar fazendo uma operação matemática, aqui eu poderia estar fazendo outra, aqui eu poderia estar chamando outra função, aí aqui eu poderia estar imprimindo, aqui eu poderia... Enfim, o que que eu quero dizer? Tem várias linhas de código, né? E eu posso executar ele, que eu espero que funcione, né? Daí ele vai, beleza, vai fazer o que eu estou pedindo, que é imprimir todo esse código, imprimir cada uma dessas coisas. Mas eu posso resumir todas essas linhas de código, né, que seria um código que é difícil de entender, talvez, com várias operações. E eu posso fazer uma função. Então, aí, ao invés de chamar essas 5 linhas, eu poderia aqui chamar em uma linha só, assim, imprime várias coisas, né? E daí, o que seria legal, né? Se eu pudesse chamar aqui em uma linha e essa uma linha fizesse tudo isso aqui. E é exatamente isso que significa tu fazer uma função. Então, eu vou pegar todas essas linhas, né? Eu cortei elas e eu vou fazer uma função criando função. Então, para fazer uma função que não retorna nada, daí depois que eu vou explicar o retorno e tal, né, tu deveria que escrever void e daí dar o nome da função, que é imprime várias coisas, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e aqui tu coloca o código. Então é como se tu estivesse criando um comando novo, né? Que esse aqui é o comando que você está criando, imprime várias coisas. E isso aqui é o que o comando faz. Então, quando você estiver lá no seu código, você pode simplesmente chamar em uma linha que ele vai fazer tudo isso aqui. E vai funcionar da mesma maneira que estava funcionando antes. Exceto por um erro, que é um erro que dá aqui com a questão de que a função não é estática. Daí eu vou explicar isso aqui rapidamente. Que essa questão de estático ou não, ela vai ser entendida melhor quando estiver falando sobre classes e objetos.
Mas eu vou explicar aqui rapidão agora. Ó, perceba que eu estou aqui na função main. Então, olha só, né? Esse tempo todo a gente já estava dentro de uma função. Tudo isso aqui que a gente fez, mas você estava dentro de uma função, que é a função main, né? Só que ela é uma função especial mesmo, tá? O que é a diferença da função main para as outras? É que a função main, ela tem essa assinatura toda aqui, que você, né? Se for fazer uma função main, teria que fazer isso aqui tudo, desse jeitinho. E a função main é a primeira que é chamada no aplicativo. Então, né, se tiver um aplicativo lá com 10 mil arquivos, a primeira coisa que vai ser executada é a função main, que é a função que tem essa assinatura, que significa todas essas palavrinhas aqui. Aí, percebam que essa função é static, que significa que ela é da classe, né? Mas como eu não ensinei agora o que é esse negócio de classe, então eu só queria falar que, como ela está num contexto static, ela não vai entender quando eu fazer isso aqui, que eu estou chamando uma função que não é static. E daí ela não vai entender. Então, para ela entender, essa função aqui teria que ser static também. Aí sim ela vai entender que ela tem que chamar essa aqui, tá? Que é essa aqui que ela tem que chamar. E finalmente ela imprimiu esse negócio todo. E, bom, criamos aqui uma função, né? Só que ainda tem algumas coisas para ensinar. E a segunda coisa que eu vou ensinar é função com retorno. Aí, qual que é o negócio da função com retorno? Ao invés de escrever void, eu escrevo aqui o que eu quero que ela retorne. Nesse caso, eu estou retornando um vetor de números inteiros. E daí, quando a função terminar, né, eu escrevo return e o que eu quero retornar. Então, aqui eu criei um vetor de números inteiros. E aqui eu estou retornando esse vetor. E o que significa, né, o retorno? Significa, né, aqui eu só chamei a função e tudo certo. Mas eu poderia também chamar uma função que me retorna alguma coisa. E é o que eu estou fazendo aqui. Então isso aqui eu estou chamando essa função, a cria vetor. É essa função aqui. Só que ela, além de fazer uma coisa, que é criar um vetor, ela retorna um vetor para mim, ela retorna uma coisa. E o que significa retornar? Significa que onde eu chamei, vai voltar uma coisa. E essa coisa é um vetor, esse vetor aqui que eu criei. E aí, como ela devolve para mim esse vetor, eu posso até criar o vetor usando uma função, que aqui seria mais uma maneira de criar um vetor. Então, essa linha está fazendo exatamente isso. Está dizendo, estou falando de um vetor de números inteiros, dei o nome para esse meu vetor e recebe o retorno da função cria vetor. Então, as funções podem ser chamadas e daí devolver coisas para a gente. E outra feature muito legal das funções são os parâmetros. Então agora eu vou fazer uma função com parâmetros. Então eu vou fazer uma função que, eu tenho aqui um vetor com 50 elementos, né? Digamos que ao invés de ter 50, esse aqui tem 5. Né? Agora eu estou criando aqui um vetor com 5 elementos. E eu quero fazer uma função que copia esse vetor aqui, meus 5 números, nesse outro vetor aqui, que é o vetor criado com função. Então tá, eu vou fazer uma função que faça isso. Vai pegar um vetor e vai copiar no outro vetor. E aí, como é que eu gostaria, né, que isso acontecesse? Poderia fazer desse jeito aqui, ó. Aí eu já vou misturar retorno com parâmetro. Vetor criado com função. Na real, essa função está um pouco complexa, né? Eu poderia começar com um negócio mais simples.
eu vou fazer uma função que soma dois números, tá? É bem simples. E é isso aí, mas dá para pegar o conceito. Então, como precisa ser estética, né? No nosso caso, eu vou fazer aqui static void, daí ela não vai retornar, né? A feature dessa função vai ser só que ela vai... Ah, não, ela vai ter que retornar. Vai ser bom ela retornar, sim. Eu vou fazer então ela retornar um número inteiro. E eu vou colocar aqui soma 2. Ah, na real eu podia fazer um negócio original, né? Soma 3 números. Só para ser um pouquinho diferente de uma soma normal. Vou fazer uma soma de 3 agora. Nossa, que coisa, né? Soma 3 números de uma vez só. Então eu vou criar aqui 3 números para somar. Então eu vou somar o 2. Os números podem ser x, y e z, né? X igual a 1. Int y igual a 2. Int z igual a 9. E agora eu vou somar os 3 números com uma função. E eu vou guardar no retorno. Então vamos lá. Int soma recebe. E daí eu vou chamar essa função aqui. Soma 3 números. Eu vou passar para ela o x, o y e o z. X, y e z. Só que aí eu vou precisar preparar essa função para receber esses números. Então eu preciso anotar aqui que eu vou receber um número, pode ser o N1, aí vou receber aqui o número 2, vou receber aqui um terceiro número. E aí eu posso daí retornar a soma dos três. Eu posso então retornar N1 mais N2 mais N3. Outra maneira de fazer seria criar uma variável que recebe essa soma e daí retornar essa variável. Então, daí aqui no final eu posso imprimir a soma, né? Para ver o resultado disso. Meu Deus. E esse é um número, né? Número 12. Eu vou ajudar aqui a mim mesmo e vou escrever 3 números somados com função. E concatenar com soma. Então, criamos uma função com retorno, e aqui criamos uma função com parâmetros. Retorno. Então, esses aqui são os parâmetros, tá? Esse é o nome que a gente dá para as coisas que a gente está passando para a função, ok? Então, esse aqui é o primeiro parâmetro, segundo, enfim, esse é o que significa, né, parâmetros. E sobre funções, é isso.